Boa. Tá, Deltan, só me responde a fiquei... questão das irregularidades que eu te perguntei. Muitas acusações sobre irregularidades nos processos da Lava Jato. Elas conferem, elas têm algum teor de verdade? Há uma maneira meio escusa de driblar o juridiquês, as questões jurídicas, para perseguir criminosos? Pode ser tudo feito dentro da lei? Foi feito tudo dentro da lei? Tudo foi feito dentro da lei e submetido não a uma instância do judiciário, como seria normal nos Estados Unidos, com uma revisão. Não, aqui no Brasil, tudo é submetido, além da justiça em primeiro grau, a 3 instâncias de revisão do judiciário. Os advogados são dos melhores do país, dos mais bem pagos, existe um exército de advogados, no caso do Lava Jato, todas as questões são discutidas em todas as instâncias e o trabalho vem sendo legitimado, decisão depois de decisão. Existiram cerca de 4 anulações da Lava Jato, recentes, muito graves, mas essas anulações elas decorreram não de falhas da Lava Jato, mas sim de novas decisões do Supremo Tribunal Federal que criaram novas regras e, ferindo a segurança jurídica, aplicaram essas regras para o passado. Vou tornar concreto. Existiu, por exemplo, a anulação de um processo que condenava uma empreiteira a pagar 380 milhões de reais. Por que foi anulado? Porque o Supremo Tribunal Federal, em 2019, criou uma nova regra segundo a qual o réu delatado tem o direito de falar depois do réu delator. Onde que estava essa regra? Em lugar nenhum. O Supremo derivou essa regra da Constituição, do princípio da ampla defesa. Até aí tudo bem, o Supremo pode derivar regras da Constituição. Agora o problema é que ele aplicou para trás, no momento em que não existia essa regra. Essa regra não existe em nenhum lugar do mundo. Não tinha como a gente adivinhar que daqui a 5 anos o Supremo ia criar uma nova regra. E quando ele aplica isso para trás, violando a segurança jurídica, isso gera anulação desse caso, como essa condenação de 380 milhões de reais, como a condenação por corrupção de Ademir Bendini, que foi presidente da Petrobras. Isso gerou anulações de casos por conta de uma nova regra que não existia quando a gente trabalhou. Além disso, essa nova regra ela foi estabelecida sem se analisar o impacto que ela gerava na realidade. Não foi feito nenhum estudo. E o que a gente vê é que ela gera um impacto sobre a duração razoável do processo. Aplicando essa nova regra aos casos que a gente teve na Lava Jato, a gente fez uma análise e identificou que eles iam demorar mais 40% do tempo a mais, 60%, 70% do tempo a mais, ou seja, os processos vão ser ACC com base numa regra que não tem parâmetro no mundo, não tem nada equivalente em outros países do mundo, criada e aplicada retroativamente. Uma outra regra criada foi a regra segundo a qual casos de corrupção, quando parte do dinheiro vai para a justiça, vai para financiar a campanha eleitoral, esses casos devem ser remetidos à justiça eleitoral. Isso gera 2 problemas. Um problema para o futuro. Por quê? Porque a justiça eleitoral não tem um perfil institucional, uma vocação institucional de investigar e processar a corrupção. Os quadros da justiça eleitoral não são próprios. Lá atuam promotores e juízes que cumulam o seu trabalho da justiça eleitoral com o seu trabalho fora, no MP estadual, na justiça estadual e federal. Além disso, não vocacionaram, não tem essa expertise. Como o ministro Barroso colocou no voto, isso não é um ter mérito para a justiça eleitoral. Como você dizer que um oftalmologista não é a pessoa certa para fazer uma cirurgia de fígado? Ela não é a justiça apropriada para fazer esse tipo de trabalho. Outro problema que surgiu foi porque, de novo, o Supremo aplicou essa regra para o passado, quando ela não existia no passado. Isso gerou a anulação do caso Passadina, por exemplo. O caso Passadina foi um caso em que houve um superfaturamento de mais de 700 milhões de dólares apontado pelo TCU, em que nós comprovamos a corrupção nessa operação de compra com apoio de várias autoridades de diferentes países do mundo. A gente precisou vir em provas comprovando pagamentos em contas bancárias de propinas no exterior. E todo esse trabalho foi derrubado com uma grande chance de impunidade pela prescrição. Esse foi o efeito dessa aplicação retroativa dessa nova regra criada que não existia no passado. Então o que nós vemos é que eventuais nulidades na Lava Jato estão sendo geradas por criação de novas regras que a gente não tinha como prever aplicadas para o passado. Todos os outros casos de discussões, você não vê nenhuma irregularidade que seja apontada como grave. Quando existem acusações de ilegalidades na Lava Jato, preste atenção, elas são sempre genéricas, falam ilegalidades gerais na Lava Jato, uma série de irregularidades. Tá bom, vamos discutir uma a uma, vamos trazer uma a uma e vamos trazer para o debate. Cada decisão de prisão foi fundamentada por muitas páginas, em fatos na lei, está sendo discutido até a última instância e assim por diante. O nosso trabalho sempre se pautou pela lei, em cima de fatos e em cima de provas. Bem, isso aí, e a Lava Jato. E vou falar uma coisa para você. Ou seja, foi o STF que criou novas irregularidades para bater a Lava Jato. Do Dallagnol. E outra coisa, você pegar da Lava Jato, isso aí é o seguinte, cara, você pega a América do Sul, América Central, onde tinha um jabá, onde estava o tentáculo, estava lá. Fecharam o cerco, Fechou o cerco e todo mundo sabe quem estava roubando. Sanear a América Latina. E a gente não imagina o que ele sofre de ameaça. Isso eu fiquei bem curioso.